Abre a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20 de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20. Aqui, se você tem uma Bíblia como a minha, logo no início, do capítulo 20, está escrito assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E mais eram 3 reis, era Amon, Amon, Moabe e acho que Meunitas. Nós vamos ler esse texto aqui. Eram 3 reis Meunitas, que se ajuntaram contra o rei Josafá. O rei Josafá, a Bíblia descreve bons reis e maus reis. A Bíblia descreve reis que fizeram o povo de Israel acertar e reis que fizeram o povo de Israel errar. A Bíblia não esconde nada. É para você aprender com os erros também. A gente aprende assim, a gente aprende com os acertos de algumas pessoas, especialmente com os nossos acertos. Se você é sábio, aprende com os acertos das pessoas. E a gente aprende com os erros também. Os nossos, principalmente, não é? Então, a Bíblia não esconde nada. Josafá foi um rei bom. Josafá foi um rei que fez tudo certo. Se você ler aí, olha, o capítulo 19, especialmente no versículo 4, se você ler, você vai ver que Josafá procurou estabelecer tudo direitinho em Israel, poder judiciário, os sacerdotes. Ele deu, olha só, um conselho que ele deu para os juízes, eu acho tremendo. No 19:7, capítulo 19, versículo 7, ele diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Então ele, além de colocar os juízes no lugar certo em Israel, ele ainda deu instruções dentro da palavra de Deus. Vocês tomem cuidado no que vocês estão fazendo, porque vocês estão representando a justiça de Deus na terra de Israel. Então Josafá fez tudo certinho. No capítulo 20, nós vemos um ataque contra o rei Josafá. Um tremendo ataque contra o rei Josafá. Está escrito aqui, olha. Depois disso o que, gente? Depois dele ter colocado o reino em ordem, depois dele ter acertado tudo com Deus, depois dele ter tentado acertar, depois disso, olha o que está escrito: os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. As guerras do Velho Testamento eram guerras literais, lógico, mas as guerras do Velho Testamento são uma sombra ou um alerta para a guerra espiritual que nós lutamos. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes contra nós.
que atuam de alguma maneira. Regiões celestes não é que está lá no céu, não, é que está aqui, ó, nessa atmosfera, e são contra nós. Então vamos lá, que essa batalha que Josafá enfrentou fisicamente, tem ensinamentos para nós que enfrentamos batalhas espirituais. Então vieram, versículo 2, alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor. Por que Josafá teve medo? Porque era um exército composto de 3 reis. Então era um exército 3 vezes maior do que aquilo que Josafá poderia enfrentar. A primeira lição que eu quero que você considere comigo: é nosso dever viver de acordo com o Evangelho, de maneira digna do Evangelho de Deus. Mas mesmo quando a gente está tentando acertar, e está fazendo tudo certo, e está fazendo a campanha de Daniel, projetando, minha família no altar, outras campanhas na igreja, mesmo assim, Satanás pode se levantar contra a sua vida. Mesmo assim, podem vir batalhas contra nós, e às vezes muito maiores do que aquilo que você pensa que pode suportar. Você vê a batalha e pensa: meu Deus, perdi o rumo agora, para onde eu vou? O que eu faço agora? Não estava esperando isso. Como eu vou enfrentar essa situação? Era isso que Josafá estava sentindo. Por isso ele teve medo. Teve medo por ele e teve medo pelo povo que estava com ele. Josafá se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Por favor, fala para a pessoa do seu lado: jejum e oração tem poder. Ah, não gostei. Você que está em casa, fala aí bem alto, você que está me assistindo: jejum e oração tem poder. Vamos falar bem forte, vamos lá? Jejum e oração tem poder. Jejum e oração tem poder. No mundo espiritual, nosso grito vale nada. No mundo espiritual, sua força física vale nada. No mundo espiritual, vale jejum e oração em nome de Jesus. Isso é arma, e arma poderosa. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou em Judá um jejum e oração em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá usou 3 armas poderosas para enfrentar aquela batalha: jejum, oração e congregar. Congregar é arma poderosa, sim, porque a palavra de Deus diz que há poder na concordância em oração. Tudo que 2 sobre a terra concordarem, do céu será feito. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que Jesus falou?
aí estarei no meio deles. Então há poder na congregação, no congregar. Olha, queridos, eu respeito você que tem pensado diferente, eu respeito. Deus sabe que eu respeito, mas eu não posso concordar. Existe hoje uma geração de desigrejados, de pessoas que acham que podem viver o evangelho longe da congregação. É verdade isso? Sim. Por que não? Quando existe uma perseguição e não há igrejas, a gente tem que estar só, não tem? Não tem que estar só? Mas olha para mim, em nome de Jesus, toda moeda tem dois lados. O outro lado da moeda é que brasa longe do braseiro vira carvão. Brasa longe do braseiro vira carvão. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas já chegaram aqui? Pode levantar a mão, não precisa ficar com vergonha não. Quantas pessoas já chegaram aqui desanimadas, cansadas, e quando chegaram aqui foram animadas pelos louvores de oração? Eu levanto minha mão. Eu já cheguei aqui, no tempo da máscara era melhor ainda. Viro lá para o cantinho e vou chorar. Ninguém nem me vê. Não é não, minha irmã? Cansada, chateada, com raiva. Ô bispa, crente tem raiva? Tem. Atacada pelo diabo, desanimada. Mas a gente chega aqui e o louvor vai aquecendo a gente, vai aquecendo a fé, a palavra vem e anima o meu coração, não é? E alguém põe a mão no meu ombro e começa a orar por mim, e aí o apóstolo pega e fala assim: põe a mão no altar, põe o seu problema no altar, e Deus vai agir na sua vida, e você animado pela fé, você vem e coloca o seu problema sobre o altar. Quem aqui já recebeu vitória desse jeito? Levanta a mão. Eu levanto as minhas duas mãos. Então, meu irmão, há poder no congregar, sim. Uma coisa que o diabo quis fazer com essa pandemia foi esfriar as pessoas e tirar as pessoas da igreja. É isso. Me desculpa você que me assiste em casa, porque não pode vir à igreja. Mas se você me assiste em casa e pode vir à igreja, em nome de Jesus, sai da sua casa e vem para a igreja. Em nome de Jesus, porque há poder no congregar. Vou repetir: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Se não fosse, se não houvesse verdade nisso, poder nisso, Deus não teria falado lá em Hebreus: não deixeis de congregar. Eu não sei por que eu estou batendo tanto nessa tecla, não planejei isso, mas eu sei que há alguém que está me ouvindo nessa manhã que precisa ouvir essa palavra. Josafá venceu, por quê? Josafá se lembrou: jejum, oração, e vou me reunir. Ora por mim, porque eu preciso da sua oração. Não tenha vergonha
de pedir oração quando você precisar de oração. Não tenha vergonha de chegar para uma pessoa e falar: ora por mim, porque eu estou precisando. Estou precisando. Não tenha vergonha de chorar aqui no altar. Eu conheço muita história de milagre e grandes milagres de pessoas que vêm chorar aqui no altar. Josafá apregoou o jejum, começou a orar, se reuniu com o povo, não é? E ele fez uma oração no meio do povo. Versículo 5. Diz: pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e fez uma oração tremenda. Ele disse o seguinte: ah, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Jesus Cristo resumiu isso aqui e falou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não és tu o Deus de todo poder, de toda glória, de toda honra, de toda força? Levanta a sua mão e fala isso comigo: Pai nosso que estás no céu. É seu Pai e tem todo o poder. E Josafá continua orando: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre esta terra à posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Agora responde comigo, né? Por favor, lê comigo a última frase ali, ó. E o quê? E tu nos ouvirás. Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua dor. Deus está ouvindo o seu choro. Deus está ouvindo as palavras que você não tem condições de dizer. Eu sei o que é falar com um nó na garganta, porque a gente não tem força para falar alto. Mas mesmo assim, a gente glorifica a Deus, porque Deus escuta aquilo que você não consegue falar. Deus escuta aquilo que a gente não consegue falar. Tem um versículo aqui que me chamou muito a atenção hoje, exatamente na oração que Josafá fez, e eu nunca tinha percebido isso. Então, deixa eu te perguntar: qual é o objetivo do diabo? Ele sabe que você é salvo. Ele sabe que você ama Deus. Até onde você ama Deus, ele também sabe. Ele sabe que ele perdeu na cruz. Perdeu. Jesus expôs as potestades infernais ao desprezo na cruz. Ele perdeu. Ele sabe disso. Por que ele ataca? Por que você acha que o diabo ataca?
Olha o que diz o versículo 11 aqui. Josafá está orando. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, porque você vai entender. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, os de Moabe e os do monte Seir, cujas terras tu não permitistes que Israel invadisse, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Qual é o objetivo do diabo? Roubar a sua herança em Deus. Nós temos uma herança imarcessível. A palavra de Deus diz, está lá em 1 Pedro, joga na tela para mim, 1 Pedro capítulo 1, versículo de 3 a 6, vamos ler lá, 1 Pedro 1, de 3 a 6, vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 2, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Nós temos uma herança em Deus. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão, fala assim: eu sou filho de Deus. Quem é advogado aí? Você é advogado? Todo advogado sabe que herança é direito. Todos os filhos têm por direito herança, quando os pais deixam alguma coisa. O pior legado que pode ficar se chama dívida. Mas tem filho que herda dívida dos pais. Esse é o pior legado que um filho pode herdar. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem de bem deixa uma herança para os filhos dos seus filhos, para os netos. É para isso que a gente trabalha. É para isso que a gente se esforça nessa terra. Herança é direito. Quem é filho de Deus aqui, por Jesus Cristo Senhor, levanta a mão, fala assim: eu tenho herança em Deus. Qual é a sua herança? Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo nós temos um novo testamento. É a sua herança, está aqui. É testamento. É o que você tem direito. O que o diabo quer é roubar a sua herança, é tirar você da sua possessão. A terra é prometida, mas você tem que conquistar. Ela não é dada de graça para você. Você tem que conquistar. Através da sua fé, olha lá, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É isso que o diabo quer roubar, a sua herança. É por isso que ele te ataca. Ele te ataca, você desanima, desmotiva da fé, abandona a fé, vira as costas para Deus e vai embora, perdeu a herança. Perdeu o que Deus tinha para você. Quando eu estava pensando nisso, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda. Aí eu comecei a pensar: o que nós temos por herança?
Qual é a sua herança? Qual é o seu direito hoje? Você tem direito de viver isso hoje. Você precisa trazer pela fé para a sua realidade. Quais são as nossas heranças hoje? O que nós temos de herança hoje? 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Abre lá a sua Bíblia para você não se desmotivar aí, não se cansar. 2 Pedro 1, 4. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro agora 1, 4. Vamos lá. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Sabe o que é sua herança no Novo Testamento? As preciosas, as grandes e muito preciosas promessas de Deus. De maneira que eu anotei algumas promessas de Deus que são para você e são para mim. Quem quer tomar posse dessas promessas? Meu querido irmão e minha irmã, quando você enfrentar lutas, que você diz assim, eu não pensei que existia uma luta como essa. Lembre-se das promessas de Deus. O que o diabo quer é tirar você da sua herança. Amém? Então vamos lá, o que é promessa de Deus? Vamos lá, primeiro para Romanos. Eu amo o livro de Romanos. O livro de Romanos fala das promessas de Deus de uma maneira maravilhosa. Romanos 5, versículo 1. Eu vou rapidamente agora, tá bom? Romanos 5:1. Mas você que anota, anote aí as promessas de Deus para a sua vida. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Olha aqui, não importa quem você é, quem você foi, não importa se você acerta, se você erra ou não, se você está em Cristo Jesus, você está justificado diante de Deus. Quando Deus olha para você, Deus tem um óculos. Sabe qual é o óculos que Deus usa para olhar para você? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo cobre a sua vida. Quando o diabo vier te acusar, você não consegue, você fez isso, você explodiu, você mentiu. Vire para ele e fala assim, é verdade, é verdade. Tudo de ruim que você vê, sou eu mesmo. Mas o que tem de bom em mim é o Senhor Jesus Cristo. Vira para Deus e fala assim, Senhor, me perdoa, sou ruim, explodi, Senhor, agi da maneira que eu não devia agir, oh Deus, me perdoa, lava-me com o sangue de Jesus. Somos justificados diante de Deus. Muito pode por sua eficácia, o que, gente? A súplica do... Repete comigo. Muito pode por sua eficácia a súplica do... Mas não existe nenhum justo. Somos justificados em Cristo Jesus. Eu sou justo nele, pelo sangue dele.
sobre a minha vida. Outra promessa, abre lá, Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem é justificado aí pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, diz amém? Romanos 8, versículo 31. Eu queria que você lesse comigo, bem forte, para quem está lá em casa, receber essa palavra. Vamos lá? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Vamos falar de novo? Vamos lá, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus! É promessa de Deus, é possessão, é coisa que Ele te deu. Outro versículo que é a promessa de Deus, que o diabo faz tudo para tirar isso de você, está aí em Romanos 8, volta a sua vista para o versículo 26, Romanos 8, 26, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho, o Espírito Santo está intercedendo por você nesse instante. Não sei orar como convém. Todo dia quando eu vou orar, eu falo isso para Deus. Eu digo assim: Senhor, eu não sei orar. Eu não sei orar como convém. Os judeus oram de um jeito, os presbiterianos oram de outro jeito, os batistas oram de outro jeito, os pentecostais oram de outro jeito, a fonte da vida do outro. Não sei orar, Senhor. Eu preciso do Espírito Santo para orar por mim. Ora por mim, Senhor. Ora através da minha boca. O diabo quer te roubar disso, quer tirar isso de você. Outra promessa abençoada de Deus, versículo 28 de Romanos, leia depois Romanos 8, todinho na sua casa, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui já viu, já aconteceu com você, uma situação difícil, mas você ficou firme na oração e de repente aquilo virou para o seu bem? Quem já viveu isso? Quem já viveu? Levanta a mão de novo. Eu queria que todo mundo olhasse para trás. Olha aí, ó gente, ó, quantas pessoas já viveram isso? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem de todo mundo. Não para o bem de quem ama a Deus. O problema é esse, é que tem gente que de fato não ama a Deus, que pensa que engana a Deus. Mas Deus vê o coração. Deus vê aquilo que está no nosso coração. Outro versículo é João 15, 7. João 15, 7. Olha só o que diz João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus Cristo virou para um homem que falou para Jesus assim: se podes, ajuda-nos. Jesus virou para ele e falou assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Se você permanecer nele, a sua oração terá resposta. Outro versículo, Atos 16, 31, não precisa abrir. Atos 16, 31 diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero te lembrar uma coisa, eu já vou terminar. Eu quero te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que os filhos são o que, gente? Herança do Senhor, não é? Os filhos são herança do Senhor. Sabe o que o diabo quer fazer? Tirar os seus filhos de você, tirar a sua herança. A exemplo do filho pródigo, o diabo quer levar os seus filhos para um país distante, de língua diferente desta daqui, da palavra de Deus. Uma mãe me procurou um tempo atrás, filho adulto, e ela virou para mim e falou assim: bispa, eu creio nessa palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio nisso. Bispa, mas eu sei que Deus não empurra ninguém. Se meu filho, que é adulto, não quiser, como é que a gente fica, bispa? Deus não empurra ninguém. Deus conduz. Como é que fica? E eu virei para essa mãe e me deu vontade de cantar aquela música que diz: quem mandou você largar a rede? Virei para aquela mãe e falei assim: olha, realmente, Deus não vai empurrar ele, mas não larga a rede, continua jogando a rede, continua levando o nome dele. Não é porque ele está lá no país distante, de língua diferente da palavra de Deus, que a rede não vai alcançá-lo. A rede da oração, a rede da fé, a rede de uma avó que coloca aqui o nome dele no altar, não é? Continue crendo, porque a promessa continua, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, você e a sua família. Por fim, eu quero colocar mais 2 versículos. Um está em Isaías 53, 4. Joga na tela para mim. Isaías 53, 4. Diz aqui: certamente ele, Jesus. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Pode parar por aí. Jesus Cristo levou as suas dores e as suas enfermidades, a cura em Deus para você. Ele se fez maldição em nosso lugar, tomou as nossas maldições, para que a bênção de Abraão viesse sobre nós, a bênção da fé. Então, se você está enfermo, creia. O ataque do diabo contra a sua vida é exatamente para roubar a sua fé. Roubando a sua fé, ele rouba a promessa, te tira da sua possessão.